Olá, pessoal querido. Estou aguardando vocês entrarem. Pessoal querido. Muito boa noite. Gente, hoje literalmente eu vou fazer essa live para vocês à luz de velas. Acabou a luz aqui, coisas que acontecem inusitadas. Acabou a luz e eu não queria deixar de fazer a live com vocês, para vocês. Já tinha me comprometido, então eu estou aqui. Boa noite, Rúbia, boa noite, queridos. Então eu estou aqui hoje para fazer a nossa live. Imagina, gente, a luz de velas. Até vou acender uma aqui que acabou de apagar. Já tem um pouco mais de claridade aqui. Será? Fiquei pensando até nesse tema que a gente vai falar hoje, que vamos dialogar, que é se dá para ter um diálogo com um narcisista que não tem empatia nenhuma. Como é que a gente lida com esse tipo de situação? Então, a única coisa que eu vou avisar vocês é que surpreendentemente pode acontecer de acender todas as luzes aqui e vai ser bem legal se acender a luz. Então, estou aqui com vocês hoje, à luz de velas. Não sei o que aconteceu nesse território aqui, porque não é só aqui onde eu moro que está sem luz. Então, muito bem-vindos. Vamos conversar hoje à luz de velas. Espero que vocês estejam me enxergando direito. Dá para ver? E eu fico pensando aqui, né? O que acontece com as pessoas que são autocentradas, super focadas em si mesmas. E eu vou usar até essa analogia que a gente está tendo hoje aqui, que é a luz de velas, né? Porque tem o gaslighting, né? Que é o do gás, né? São quando esses narcisistas mudam totalmente as conversas, inventam verdades. Oi, Fernando. Então, hoje é luz de velas. Acabou a luz aqui e a gente vai ficar nessa meio penumbra. Mas olha que interessante, pessoal, só para a gente pegar o tema da nossa da live de hoje, que eu vou usar esse lugar meio cheio de névoa, assim, que dá para me ver e de repente pode ser que ilumina mais, que é como que eu imagino que as pessoas se sentem quando elas estão num relacionamento abusivo. Então, o que acontece quando você fala algo para o teu abusador, que você muitas vezes nem sabe que é um abusador, às vezes você nem sabe que você tem suspeitas que você está com uma pessoa diferente, que você se sente muito pouco à vontade e, para falar a verdade, muito menos à vontade do que no início do relacionamento. Isso eu estou falando sobre parcerias afetivas. Eu vou falar também, vou ampliar para quando as pessoas têm mães abusivas, pais abusivos, estão em lugares de trabalho onde existem pessoas abusivas, e eu sempre falo no aspecto narcísico, onde as pessoas mais egoístas são, né, os narcisistas, e que só pensam em si mesmos e tem a maestria de desqualificar o outro, sendo que este outro meio que ele quebra as pernas desse outro. Então, se esse outro ele vai de uma maneira ingênua, de uma maneira afetiva, vai conversar, vai contar qualquer coisa, mostrar um trabalho ou ter um diálogo com a parceria afetiva de uma maneira tranquila, corriqueira, ou quanto menos desperta a pessoa estiver, ou quanto mais ingênua a pessoa estiver, quanto mais desarmada ela estiver, mais o tombo vai ser mais pesado. Então, as pessoas que passam por relacionamentos abusivos e estão ouvindo isso que eu estou falando, sabem identificar isso. Então, elas estão à mercê de situações
onde elas vão desarmadas e acabam literalmente se sentindo mal, se sentindo inadequadas, muitas vezes envergonhadas daquilo que falaram, ou pior ainda, inibidas e com medo de perder a parceria afetiva. Eu vou focar na parceria afetiva, mas aqueles que têm mães abusivas, pais abusivos ou que estão em ambientes de trabalho podem ampliar essa percepção de tudo isso que eu vou começar agora. Sandrinha linda, Paulo, boa noite para todos aqui, muito querido, estou muito contente de estar com vocês todos para essa conversa, né, porque é super importante, previdencial. E aí, dentro desse espectro do relacionamento abusivo, vocês sabem que é muito difícil manter um diálogo com esse abusador, porque ele sempre vai inverter verdade, sempre você vai se sentir acuado no meio da conversa, então sem que você perceba a conversa vai tomar um outro caminho onde você vai se sentir envergonhado, você vai se sentir desqualificado, você vai se perceber que mal entendido, como se aquilo que você falou tivesse um caminho totalmente diferente no ouvido daquele que é o pseudo-ouvinte, que na verdade não está escutando nada. E muitas vezes aquilo que você próprio escuta, mesmo que você não tenha dialogado com esse abusador, o humor, esse tipo de postura que já visa diminuir e já visa você ficar mais acuado, já te impede de ter um diálogo saudável. E o que reina aí? Reina uma coisa que se chama um grande mal-estar. Então as pessoas que estão na condição de vítimas desses abusadores, elas ficam ininterruptamente pisando em ovos, e quando elas se distraem de pisar em ovos com esses tais abusadores, é aí que eles vão avançar nesse descuido. E aonde que eles ganham das vítimas? Eles ganham e o que eles buscam? Eles ganham quando a vítima se desestrutura emocionalmente. Então a gente pode fazer uma analogia até vampiresca, né? O que a vítima se desregula emocionalmente, o abusador vampiro vai lá, chupa toda aquela energia. Estou falando numa simbologia, por quê? Mas é uma simbologia que ela funciona de uma maneira bastante interessante, porque esse abusador, ao chupar essa energia vital da vítima, ele vai se sentir mais e a vítima menos. Então existem diversas manobras para ele se sentir maior em detrimento de outra pessoa. E por que disso? Que eu sempre falo, existe um vazio interior nesses abusadores, existe a falta da configuração de um eu, de um self verdadeiro, e toda a vez que eles encontram no outro a possibilidade de um self verdadeiro, de uma pessoa que não é apenas um personagem, eles vão destruir de todas as formas e maneiras, porque eles precisam aparecer, eles precisam se alimentarem e dar energia, vamos dizer, do outro. Eu tô falando, acho que essas velas estão me deixando mais esotérica hoje. Eles precisam se alimentar da energia do outro para que eles se sintam mais fortes. E aí hoje a gente vai falar se é possível ter um diálogo com tais abusadores, com narcisistas que não são absolutamente nada empáticos. Vocês acham que é possível ter um diálogo com esses mestres do autocentramento? É possível? Muito bem. Eu vou responder já, né? Aqui o Paulo, são maquiavélicos. Sim, vampiros abusadores, exato. E como é que vai acontecer o diálogo? É possível? Então eu vou contar para vocês algumas manobras. Em muitos relacionamentos abusivos deste nível, a saída é sair efetivamente desse relacionamento. Mas muitas vezes não é possível, e mesmo quando você está nesse relacionamento, você precisa saber como que você pode travar uma conversa, até quando você é abordado no meio dessa relação, o que você faz para
você se dar bem, para você ficar equilibrado emocionalmente. Então, eu vou contar para vocês como que funciona no reino animal, como quando os animais vão ser atacados e que eles estão com um predador à espreita e eles sabem que se eles correrem, o predador vai alcançá-los, vai atrás deles e vai ver que eles estão, além de com medo, que solta aquele cheiro do medo, além de estarem com medo, eles vão atacar e correr demais. Outra alternativa quando eles estão sendo atacados o ataque de volta. Então você falou comigo, eu revido. E aí na vida humana, quando você revida, você está lidando com uma pessoa que é possível. Só que você precisa entender que o narcisista, perverso, o psicopata, ele não está direcionado para ter um diálogo possível. Então, enquanto você não perceber que o diálogo possível ele é totalmente inexistente, a não ser que você haja em detrimento à sua própria identidade e em função de doar a sua identidade para o seu abusador, inclusive se calando, que é o que muitas pessoas fazem, que é preferível se calar, é preferível ficar quieto, porque esses abusadores falam tanto, eles vivem com tanto mau humor, que ou se fica quieto ou se concorda com o que eles fazem para acabar com esse clima ruim. Muito bem, no reino animal, quando o animal faz isso de atacar ou mesmo fugir, ele corre um risco sério de ser pego. O que eles fazem? O que é muito comentado e que não é só isso que eu vou falar na live de hoje, eles fazem aquele movimento que na verdade não é movimento, mas que é o chamado da pedra cinza, não é? Então o que é a pedra cinza para quem não conhece? A pedra cinza eu me faço de múmia, né? Eu não vou... Múmia, gente, não tem jeito. Essa live eu estou impregnada pelas velas. Então os meus termos acho que inconscientemente vão ser nesse nível. Então eles se fazem de morto, né? E eles ficam mais em silêncio, mas não é um silêncio de que eu aceito o que você fala. É um silêncio onde eu não estou emocional, ao contrário, eu estou amocional. Então é muito distante do que eu não vou lidar com emoção nenhuma, ou eu não vou, eu vou ficar em silêncio para não mostrar a minha emoção. É diferente, é um treino e é o que eu sempre falo para os meus pacientes, vou falar para vocês, que o pessoal que usa pedra cinza, eu uso um pouco diferente, antes mesmo de saber que existe essa questão da pedra cinza. Eu sempre falo para os meus pacientes começarem a se desidentificar deste abusador e começar, toda vez que ele falar, a assistir ele como se fosse um filme antigo passando numa tela da televisão. De uma televisão antiga. Então você vai ver a imagem dele se comunicando, você vai conseguir observar o jeito que ele funciona e a partir daí optar por dar uma resposta ou não. A Aline está falando que é muito difícil, é extremamente difícil enquanto você não aprendeu a não entrar nos gatilhos emocionais que são muito bons. Eles realmente, a gente tem que dar a mão à palmatória porque eles são muito bons no que eles fazem. Então entender e passar um tempo como observador do espetáculo, porque é uma articulação que eles estão fazendo. Então o que é esse espetáculo? É sempre em função de ficar no detrimento daquele que está do lado. Então, quem é que está do lado é você, mas nesse momento você tem que entender que não é pessoal com você, ele faria com qualquer outra pessoa. E aí você começa a entender que isso daí é apenas um jogo, é um jogo. E a melhor maneira de você ganhar esse jogo é saindo do jogo. Você não vai ganhar lutando no jogo, você não vai ganhar em hipótese alguma,
Porque qualquer movimento, por menor que seja, que você fizer, que tenha um fiasco de emocionalismo ou de não, agora eu vou tomar essa atitude, eu não vou responder, e aí eu não respondendo vou acalmar, porque aí eu vou imaginar que eu estou controlando o ambiente. Mentira, engano, você não vai controlar nada, você vai dar um tiro exatamente no seu pé. Por quê? Porque quando você fica em silêncio e esse abusador continua no clima dele, continua te perturbando de alguma maneira e você fica no silêncio até ele se acalmar, você não está controlando o ambiente, você está ativando o seu esquecimento sobre si mesma, você está ativando a sua aceitação sobre esse abuso até você engolir o teu mal-estar. Isso não é cura emocional em hipótese alguma. Cura emocional e desvínculo de relacionamento abusivo para você poder conversar de uma maneira distanciada é você enxergar este outro como a pessoa, o joker, o jogador que está usando várias estratégias para funcionar com você. Adivinha como? Adivinha como? Como uma criptonita. Sim, uma criptonita. Então você vai ver, vocês lembram do que é a criptonita? Do super-homem que tirava o poder dele? Lembram disso? Pois é. Então se, Flávia, se te trouxer ansiedade, se trouxer qualquer movimento, lembra que a criptonita está funcionando. E como é que você desativa a criptonita? Porque só de você ficar perto da criptonita você vai perder energia. E perde mesmo, gente. E perde mesmo. Não pensa vocês que não perde. Então como é que vocês vão ativar para conversar com esse abusador? Vocês vão ter que se centrar e vocês vão ter que fazer um trabalho antes de encontrar com esse abusador. Porque é aquela coisa, né, que a gente brinca e fala assim, eu estou em todos os lugares. Ele sim, quando ele está na relação e a relação se instala, a presença dele é de tanto acuamento que ele está em todos os lugares. E todas as ações da pessoa que está sendo abusada, mesmo quando ele não está fisicamente presente, ele está fisicamente presente. Só que trabalhando no ambiente, a pessoa se sente acuada, não sabe o que pode fazer para acertar, e mesmo na ausência desse abusador. Então, vou sair com um amigo, não posso sair, eu não me sinto à vontade de ficar com essa pessoa porque ele não vai gostar, e às vezes ele já está lá no bar bebendo com os amigos e fica te monitorando e está se divertindo também. Então, entender e fazer um trabalho interior, independente de estar com o abusador, para fazer essa separação. Então, como é que você vai fazer isso daí? Você vai lidar com todo o teu campo, você pode até escrever as tuas forças, aonde você se sente bem, os teus expertise, né? Os lugares onde você se sente totalmente autonutrido. E se você já estiver esquecendo disso, por favor, dê uma volta e se centre para você lembrar. E lembrar significa o quê? Tem essas velas aqui, vou fazer uso das velas de novo. É iluminar o que está apagado, tá? É iluminar. Então não é que você não tem, é que está apagado. Então você, por favor, pelo seu olhar interior, você se ilumine, você faça um favor por você mesmo. Você volte a se iluminar, volte a adquirir as suas forças e sentir o que eu sempre falo, sentir no corpo, sinta no corpo a sua força. Lembre-se de momentos onde você teve mais força na sua vida, onde você se sentiu com bastante autoestima nas suas conquistas, e você faça um signo sinal disso, você faça uma sensação disso e vá se fortalecendo, fazendo a tua aura de proteção, para quando estiver perto do abusador ou quando estiver sentindo que você está se contaminando com a energia do abusador, que você pode estar protegido para poder fazer o diálogo de modo emocional. Isso que é importante, que é o tema dessa live.
Aí sim você vai conseguir fazer esse diálogo emocional. Então, primeiro momento é observar o abusador como se fosse literalmente um filme antigo. Então, pessoal, façam esse exercício, ele é fantástico. Quem me perguntou por que eu tô com luz de vela, não é para ilustrar, eu estou sem luz aqui, eu estou fazendo essa live à luz de velas porque eu quero fazer essa live para vocês e é algo que foi combinado. Então, eu estou com as velas aqui ao meu lado, peguei o que eu tinha aqui para estar com vocês e falando sobre esse lugar onde a gente pode se iluminar e entender definitivamente que aquele que não tem luz é aquele que quer pegar a luz da gente. Exatamente, aquele que não tem consciência da própria luz, não tem consciência, não tem, vai olhar lá dentro, só tá tudo escuro. Então você brilha, você fala, você existe, você tem energia vital. Isso é insuportável para a pessoa que não reconhece isso em si e que fica querendo alcançar cada vez mais em detrimento do outro, Então eu vou voltar a dizer sempre, tô esotérica assim, acho que essas velas aqui estão me fazendo mais esotérica. Então é uma relação vampira, aonde a pessoa não se enxerga por questões emocionais muito importantes, aí voltando, e o brilho da pessoa incomoda. E o brilho é pelo simples fato dela estar existindo. Só que neste brilho existe um quantum de emoção, porque nós estamos vivos e dentro da nossa existência, do nosso existir, existe o conteúdo emocional, existe o conteúdo mental. Então, o que o abusador tem maestria de fazer? Confundir a mente e deixar a pessoa se sentindo inadequada, envergonhada, porque a ideia é desqualificação massiva. É injusto? Sim, é injusto, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, as verdades são totalmente inventadas. Eles vêm com verdades absolutas e, na verdade mesmo, não tem nada de verdade. Existe algo que é para confundir a vítima. E isso daí, gente, é um cárcere. Enquanto você não entender que você está vivendo num cárcere e que a única saída, o único jeito de você sair do jogo é despertar e ver que tipo de relação é essa, que você está com uma pessoa que está sim te humilhando, uma pessoa altamente adoecida e tem um estado mental adoecido e que não tem empatia nenhuma pelo sofrimento que ela está te causando. Ela jamais vai conseguir colocar no seu lugar. Eu já ouvi casos que perguntaram assim, o que você faria se você estivesse no lugar delas, passando o que você está fazendo ela passar? E eles têm a frieza de dizer, eu não sei porque não está acontecendo comigo. Então, para vocês verem o nível de falta de empatia, eles próprios estão inferindo essas desqualificações, estão quebrando literalmente a perna das vítimas que estão com eles, e eles sabem num nível o que eles estão fazendo, mas eles não têm consciência moral e nem afetiva do mal que eles estão fazendo. Muito bem, eu estou conversando sobre isso com vocês porque existe, na maioria das vezes, a necessidade de ter um diálogo com essa pessoa que é muito perigosa, porque ela está o tempo todo com um olhar muito afiado para fazer um ataque massivo. Isso não quero deixar ninguém paranoico aqui, mas para fazer um ataque massivo, porque nessa relação existe um alvo e o alvo é a relação que o abusador tem. E esse alvo você vai ser menos do que eu e você tem que me dar atenção ininterrupta. E eu sou a pessoa que precisa de atenção mais do que você mesma precisa. E se eu sentir em algum momento que eu não tenho atenção ininterrupta,
eu fico bravo, eu fico nervoso, que nem aquelas crianças que fazem birra e eu não brinco mais, não falo mais com vocês, só que são adultos. E esses adultos acabam com essa aura poderosa a ponto de destruir o outro e ameaçar o outro de abandono. Então, para você lidar, vou repetir, com esse tipo de abusador, precisa conversar sem emoção e também entender que você está conversando com uma pessoa que não teve uma evolução psicológica saudável. Então você está conversando com alguém que não sabe lidar com frustrações, uma criança. A criança não sabe lidar, a criança quer o prazer e a criança, dependendo da fase do crescimento dela, ela quer o prazer altamente narcísico, ela quer a atenção, ela quer tudo só e exclusivamente para ela. Todas as atenções têm que ser para elas continuam sendo a sua majestade, o nenê, né? Se você reconhece que a pessoa que você vive há muitos anos é um abusador, e você não tem condições de se separar desse abusador, e você precisa, por algum motivo, manter a relação, existem N motivos, né? Então, a atenção tem que ser máxima de você encontrar e resgatar o seu poder pessoal. E eu conheço muitas pessoas que, eu já tive pacientes que eu vou falar do lado feminino da mulher com o homem, né? Elas tinham dinheiro desde o início do casamento e a relação ficou tão invertida que eles ficaram na posse de tudo e elas ficaram sendo abusadas em relação à parte financeira que no fim eram delas próprias. Para vocês verem que nesse momento, quando elas despertaram, elas puderam tomar posse do que de fato era delas e também sair desse lugar do feminino também, que é uma outra questão que precisa ser falada, que é esse lugar passivo. A gente fala de muitas mulheres que estão hasteando a bandeira do feminismo, e muito bem, porque a questão do feminino passivo é cultural, e a gente está indo para um lugar igualitário em todas as áreas, tanto nos direcionamentos sexuais como nessas abordagens feministas ou machistas, que isso daqui tem que, em algum momento, terminar de vez, né? Porque essa cultura do machismo, essa cultura desse feminino passivo, né? Então, o feminino é maravilhoso, é um feminino que é acolhedor. A mulher tem o feminino, tem o masculino, o homem pode ter o feminino, pode ter o masculino dentro de um equilíbrio. Então, precisa prestar muita atenção, porque muitos desses abusos, além de tudo, ainda tem essa instância cultural antiga, mal resolvida, e que nessas questões, quando as pessoas vão despertando, elas precisam ser literalmente redimensionadas. E com abusadores, a gente vai sempre pensar que a vítima, quando precisa manter um diálogo com uma pessoa que é sem empatia, narcisista, ela precisa ter total consciência do funcionamento dessa pessoa, o quanto que ela é egoísta, o quanto que ela é autocentrada, o quanto que todas as conversas, por mais que em algum momento pareçam que quando ele está perdendo o campo, eu tô falando ele, pode ser ela, quando ele está perdendo o campo, o território dele, quando ele é descoberto, ele pode usar aquelas táticas que eu chamo muito, que é o volte a dormir, né? Então ele quer deixar a vítima enebriada e vai ter um diálogo maravilhoso, mas é mais uma faceta para a vítima entrar na dele de novo e novamente ele ser abusivo e tornar a ser aquilo que ele sempre foi e vai continuar sendo, que é o egoísta, autocentrado, que precisa de todas as atenções e que fica furioso, tem a ira narcísica quando ele não está totalmente satisfeito, e ele fica também furioso e meio a mau humor e meio a ameaças quando ele acha que precisa de uma dose um pouco maior do que a que ele sempre tem de atenção, e ele vai achar pelo em ovo para ter isso. E na hora que ele fizer isso, se você estiver precisando ter esse diálogo com ele
e precisar ter alguma informação importante para trocar, ou você aguarda o tempo para essa birra passar, entenda que é fora de você e não é com você, embora seja direcionado a você. Então essa birra é dele, suporte o mal-estar que é dele e jamais tente melhorar o mal-estar que é dele. Então ele vai ter que lidar com a questão que é dele. Ele vai ficar furioso? Vai ficar furioso. Ele vai tentar arrumar outras questões, vai ficar bonzinho, furioso, literalmente é vez dele se quebrar, porque as emoções negativas e tudo que ele joga na vítima, quando a vítima souber que todas essas emoções são apenas dele e suportar esse mau humor que é dele, sem querer ser salvacionista ou salvar o ambiente e entender que aqui esse ambiente interno ele precisa ser muito mais bem cuidado do que aquele ambiente e saber que aquele ambiente é do abusador e que não vai ter poder de destruir a sua paz interior. E para conseguir isso, vocês têm que estar muito, muito despertos, porque eles são muito bons no que fazem. A gente tem que respeitar o jeito que eles funcionam, porque eles são realmente muito bons. Estar atentos ao jeito deles funcionarem, mas saber qual que é o seu lugar. Então, só para retomar, vou voltar a dizer algumas questões que eu penso ser bastante importantes. Existe uma diferença muito grande entre você se calar e se calar por dentro, engolir o mal-estar que você tem para acalmar o ambiente, do que você se calar porque você está vivendo uma outra história e ele está falando, aquela boca falando, é um filme antigo que você está assistindo, e quando ele parar, acabar esse tema e você puder falar o que você precisa falar, você fala. Você vai ter, a única coisa que ter é paciência de esperar esse looping que esse abusador tá passando. Na hora que você perceber a diferença entre o looping dele e o teu tipo de silêncio, você já está ganhando o jogo, porque você já está saindo desse jogo, tá? Então é assistir, e o máximo que você pode falar para si mesmo é: sinto muito, que pena que essa pessoa funciona assim, e tá esperando o momento que você pode trocar a informação que você precisa. Quando você fica em silêncio e você sente que o ambiente ficou bom, mas você está aquietando todas as suas emoções, comendo as suas emoções, você vai estar passando por cima de você, você está numa falsa paz, você está avisando o seu abusador que ele pode continuar do jeito que ele está, porque ele consegue te acuar e calar sua boca. Então é bem diferente. Vocês estão percebendo a diferença dos dois silêncios? Quando você fica retrucando o tempo todo o que o seu abusador fala, o tempo todo, saibam vocês que é o momento onde ele está se deliciando, porque você está gastando sua energia vital, sua energia emocional, porque você está totalmente com mal-estar e já está menos, porque você perdeu a tua razão, e é o que ele quer, porque aí ele vai se sentir, ele vai ficar cada vez mais frio, cada vez mais dogmático, e ele vai se sentir cada vez mais superior. E realmente ele vai estar, porque você vai estar em desequilíbrio emocional. E aí, bingo, ele ganhou de novo. Então toda vez que você sair do seu equilíbrio emocional, bingo, ele ganhou de novo, e você está no jogo dele. Quando você literalmente não estiver nesse tipo de dinâmica, estiver muito bem com você e precisar ter esse diálogo e conseguir discernir e aguentar o mau humor dele, aí você pode passar a sua informação. E tem mais.
Um relacionamento abusivo, ele é extremamente difícil para a vítima. A maioria das vezes o que acontece é que as vítimas precisam, por uma questão de sobrevivência, de opção pela vida, sair do relacionamento. Então, em algumas situações onde é mais difícil sair do relacionamento, esse tipo de situação é muito, muito, muito importante. Mas mesmo quando você precisa e sabe que a saída do relacionamento é uma opção pela vida, porque você literalmente pode entrar em colapso físico, emocional total, você precisa aprender a fazer uma reta de fuga quando você já está na separação. Tem muitas pessoas que têm filhos ou que têm que lidar com bens. O quanto mais ficar emocional, eles não vão parar o jeito que eles funcionam, mais vantagem você vai ter. E saiba que eles vão querer a todo custo fazer esse tipo de articulação, vão querer o tempo todo, eles não vão mudar de ideia, porque eles funcionam dentro desse quadrado. Você sim, que está observando que teu olhar ampliou, você sim pode sentar em outras cadeiras, observar de maneiras diferentes, ver como você funciona em determinadas situações, se auto-observar e observar o mecanismo dele. E sim, você está ampliando o seu viver. Uma pessoa que vive dentro desse quadrado, ele tem dificuldade severa de transcender. Então ele vai viver refém de um ambiente emocional obscuro, onde nem ele próprio conhece, e vai funcionar como se o outro, qualquer outro que estiver ao lado dele ou se separar dele, que é pior ainda, porque aí vai dizer que ele não é bom mesmo, que é o maior medo dele, ele vai ver as pessoas como uma percepção até paranoica, onde ele sempre pode estar sendo atacado só pelo fato da pessoa existir e ter brilhos e não dar a atenção para ele. Então é a carência de uma atenção, de um olhar, e às vezes a pessoa é tão fixa nessa carência do olhar que dê significado a ele, que nem quando você olha dando significado para ele, ele consegue absorver, porque já não teve na matriz. Vocês entenderam? Já não aconteceu na matriz essa significação do olhar. E aí, às vezes as pessoas adoecem tanto, que ficam deste modo irrecuperáveis à busca de um olhar, e nunca é suficiente o que eles têm para eles, e sempre aquele que aparece é uma ameaça para a existência desse. Então é uma luta também pela sobrevivência deles, que eles não têm a possibilidade de ver multidimensionalmente como você que está vendo, que está podendo assistir essa live, que está podendo pensar nesse assunto e fazer transformações importantes dentro de você. É isso que eu quero passar para vocês hoje, a luz de velas. Ainda não chegou a luz aqui, mas eu desejo profundamente que as luzes internas estejam acendendo e acendidas cada vez mais, e que quanto mais despertos, melhor. Então, vou deixar um grande beijo para vocês, vou ver se tem alguma pergunta importante aqui que vocês querem. Aliás, todas as perguntas são importantes, não tem nenhuma que não é. Então, esse maior medo do abusador, Flávia, é o que eu acabei de colocar aqui, né? E então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma questão outra que vocês queiram perguntar, algo que ficou faltando, e se vocês quiserem dar sugestões para lives, eu estou 100% à disposição de vocês, porque eu estou a serviço do despertar, dessa corrente aí para a gente despertar e para iluminar tudo de melhor que a gente tem dentro da gente. Então, um super beijo, a luz de velas, e quanto mais despertos, melhor. Beijão para todos. E até a semana que vem, terça-feira, mandem os recados sobre o tema que vocês querem. Beijo!